Bom dia, turma 101. Vocês não estão mandando as atividades. Pelo amor de Deus. Turma 100, no começo, andaram mandando algumas atividades, depois foram abandonando, né? Ana Domingas, conversei com a galera para ver se eles mandam essas atividades. Kailane também, ajuda, dá uma força aí para eles, tá bom? Turma 101 praticamente abandonou as aulas. Ninguém está mandando das atividades passadas, nas últimas, né? Então, gente, vamos tentar reativar essas aulas. Isso vai ser bom para você lá na frente. Não esqueça. Essa semana eu vou mandar outras atividades. Estou comunicando para a direção que a 101 praticamente abandonou tudo. Por favor, retorne às aulas, tá bom? Muito obrigado. Nós vamos estudar hoje parte de física. Nós já vimos a parte de movimento retilíneo uniforme, né? Fizemos alguns exercícios. Hoje nós vamos começar a parte de queda dos corpos. Isso aqui é muito fácil. Por quê? Porque as fórmulas são as mesmas já vistas no movimento retilíneo uniforme. Quais foram as três fórmulas que nós vimos? Nós vimos o espaço em função do tempo, que é S igual a S0 mais V0T mais meio de AT2. Vimos a da velocidade em função do tempo, que é V igual a V0 mais AT. E vimos a equação de Torricelli, que é V ao quadrado mais V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. ΔS é o espaço, A aceleração, V velocidade final e V0 velocidade inicial. Então aqui na queda dos corpos é tudo igual. O que você pode encontrar em livros diferentes é que muda as letras. Em vez de S, vai aparecer Y ou então H de altura. Porque quando se trabalha com queda livre, nós vamos trabalhar com altura. E geralmente se usa a palavra espaço quando nós estamos trabalhando na horizontal. Já quando nós estamos trabalhando com queda dos corpos, nós estamos trabalhando na vertical. Então você pode encontrar a fórmulazinha com H, mas não vai mudar o princípio. Onde vai ter S, vai substituir por H ou por Y. Lembrando do eixo cartesiano, que o Y fica na vertical, tá certo? Então, essa aula sobre queda dos corpos, inclusive na prática, eu duvido que algum de vocês algum dia não jogou pedra numa fruta para apanhar, para comer. Isso é normal de qualquer adolescente, tá? Então, quando você joga algo para cima, ele vai subir e vai ter uma parada em algum momento, para ele retornar. Então, diz aqui primeiro o seguinte: quando lançamos um corpo verticalmente para cima, verificamos que ele sobe até uma certa altura e depois cai porque é atraído pela Terra. Por que a Terra atrai esse objeto? Por causa de uma força chamada força gravitacional, que nós vamos chamar de G, tá? Inclusive está lá no livro G de gato. Tem aqui algumas regrinhas, né? Vamos ver mais algumas delas, depois a gente parte para exercício. Diz em seguida que da mesma forma observamos um corpo cai ao ser abandonado em determinada altura porque é atraído pela Terra. Então você pode jogar um de baixo para cima, mas pode soltar um objeto lá de cima e ele também vai cair por causa da atração da Terra pela força de gravidade, tá ok? Diz mais, os corpos são atraídos pela Terra, porque em torno dela há uma região chamada campo gravitacional, exercendo atração sobre
eles sobre o objeto que está caindo ou que está subindo, né? Denomina-se queda livre o movimento de subida ou de descida que os corpos realizam no vácuo. O que é no vácuo? Quando não tem a resistência do ar. Então, existem as duas maneiras, quando está num vácuo, onde não tem a resistência do ar, ou quando está em qualquer lugar da Terra, tá? Que tem a influência da resistência do ar. Toda vez que você faz um exercício, você vai encontrar um dado dizendo que desprezando-se a resistência do ar, porque senão altera os cálculos, tá bom? Podemos também desprezar a resistência que o ar exerce ao movimento dos corpos durante a subida ou descida. Nós falamos ainda há pouco. E considera-los como em queda livre. Então, tem duas situações. No vácuo, dentro de uma casa, por exemplo, toda fechada, praticamente não tem ar, né? Quando abre já é diferente, já tem ar. Então, quem fez esse estudo? Um cientista chamado Galileu Galilei. Estudando o movimento de um corpo em queda livre, chegou às seguintes conclusões. Quais foram as conclusões que Galileu chegou, né? Ele chegou à conclusão que a distância percorridas, ou as distâncias percorridas por um corpo em queda livre são proporcionais ao quadrado dos tempos gastos em percorrê-las. Isto é, a função horária da posição de segundo grau. Por que ele fala que é o quadrado? Porque é uma equação de segundo grau. É exatamente aquela S igual a S0 mais V0T mais meio de AT2. O T não está ao quadrado? Se ele está ao quadrado, é uma equação do segundo grau. E aí, quando nós estivermos diante de uma situação dessa, vamos usar aquela resolução pelo método de Bhaskara, lá da matemática, tá bom? Outra coisa que ele observou, todos os corpos, independentemente de sua massa, tá? Forma ou tamanho, cai com aceleração constante e igual. Ou seja, se você soltar 1 quilo a uma certa altura, uma bola de algodão, sem a resistência do ar, eles vão cair ao solo ao mesmo tempo, porque a aceleração é constante. Ah, professor, mas isso é burrice, isso é loucura. Não, é verdade. Isso é estudo. E quem viu isso? Galileu Galilei. Tá certo? Agora, se tem a resistência do ar, se tem o vento, aí é diferente, né? Isso aqui tem que ser no vácuo, onde não tenha nenhuma influência do ar, ok? Uma observação aqui, ó. A aceleração constante de um corpo em queda livre é denominada aceleração de gravidade e é representada pela letra G. Então, onde tem o ar, lá naquelas formas do movimento uniformemente variado, nós vamos trocar o A pelo G. Então, vai se mudar só as letras. As equações são as mesmas. Onde tiver A, substitui por G. Onde tiver S, você vai encontrar nos livros, onde você pode até resolver com o S e chamar o S de altura. Mas tem alguns livros que vêm com a altura, H, e outros vêm com a letra Y. E é tudo a mesma coisa. Não tenha dúvida. Se você responder o exercício usando o S, vai dar a mesma coisa. No final lá, você vai dizer que o S é a altura. Só isso. Tá? Então, é tudo bem parecido. Vamos ver aqui as fórmulas.
Tem mais aqui uma observação. Conclusão. Se a aceleração da gravidade é constante, a aceleração da gravidade, no caso o G, é constante, e a função horária das posições de segundo grau decorre que a queda livre é um movimento retilíneo, uniforme. Então é a mesma coisa do que se trabalha na horizontal, nós vamos trabalhar na vertical. Na vertical, a única coisa que vai alterar é a resistência do ar. Então, você vai ver que nos problemas ele vai sempre dizer, desprezando-se a resistência do ar, usamos o G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou eles arredondam esse G para 10. Tá bom? Quando não é dado esse valor, você usa 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Mas, no geral, eles dão esse valor. Tá bom? Então, o G é a mesma coisa que o A. O A é a aceleração na posição horizontal. E o G é na posição vertical. Tá, ok? Não esqueçam disso. Para estudar a queda dos corpos, vamos considerar dois casos. O lançamento vertical para cima, vertical para cima, e o vertical para baixo. Vertical para cima é você jogando um objeto, né, de baixo para cima. E de cima para baixo, quando você solta o objeto lá no alto. Imagine que você está lá no alto de uma torre, solta um objeto qualquer. Claro que ele vai cair, né? Por quê? Por causa da aceleração gravitacional da Terra, tá bom? Ou então você está em cima de uma montanha e joga um objeto, ele vai cair. A aceleração dele é em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, essas são as duas variáveis que nós vamos também usar. Vamos estudar primeiro o lançamento vertical para cima. Você jogando o objeto. O que diz aqui? Ó? O lançamento vertical, ele é um movimento unidimensional, só tem uma direção, no qual se desconsidera o atrito com o ar, ou seja, a resistência. Esse tipo de movimento ocorre quando um corpo é lançado na direção vertical para cima. Já está dizendo, né? O movimento descrito pelo corpo, ele é retardado, tá certo? Pela aceleração da gravidade, até que ele atinja sua altura máxima. Quando ele atinge a altura máxima, ele faz uma parada momentânea, questão de fração de segundo, que geralmente se usa esse tempo igual a zero, tá? Então, essa aceleração, ela é retardada, tá? Em relação à gravidade, até que ele atinja sua altura máxima. Após essa altura, o movimento passa a ser descrito como queda livre. Então, no momento que ele volta, é chamado de queda livre. Quando você joga ele para cima, ele tem uma aceleração retardada. Professor, mas o que significa isso? Nós vamos já ver o que acontece aqui com o sinal. Tá? Observação do Galileu. O que ele percebeu? Percebeu que os corpos de massa diferente devem cair com o mesmo tempo e com aceleração constante em direção ao solo. Foi o que a gente falou lá na frente. Ele observou que no vácuo, sem a resistência do ar, movimentos que tenham, objetos que tenham pesos diferentes, vão cair em tempos iguais, porque a aceleração é igual
para os dois. Tá bom? Fórmula do lançamento vertical. Fórmula, vamos aqui para a fórmula. O lançamento vertical é um caso particular do movimento uniformemente variado, o que nós falamos lá no início, já que ocorre sob a ação de uma aceleração constante. Quem é essa aceleração? G. Quem é o G? Aceleração gravitacional. Nesse caso, a aceleração de gravidade opõe-se à velocidade de lançamento do corpo, que tem sentido positivo. Então, veja bem, se lança o objeto em sentido vertical. Esse movimento tem aceleração constante, mas tem sentido contrário ao da aceleração G. O que é isso, professor? Olha o que ele está dizendo aqui, ó. O lançamento vertical é um caso particular do movimento uniformemente variado. Só muda que é na vertical. Nós vimos lá movimento uniforme variado sobre o veículo, né? Andando na horizontal, é claro. Já que ocorre sob a ação de uma aceleração constante. Nesse caso, a aceleração de gravidade opõe-se contrário à velocidade. Então, a aceleração de gravidade é contrário à velocidade de lançamento do corpo, que tem sentido contrário. A aceleração de gravidade não é puxando para baixo, você lançou para cima, significa que essa força se opõe à aceleração de gravidade. As equações que regem esse tipo de movimento são as mesmas que nós já falamos lá no início, utilizadas para os casos gerais do movimento uniforme, sujeito a pequenas alterações na notação. É o que eu falei, que em vez de S pode vir Y ou pode vir H. Onde tem o A, nós vamos botar o G. O T não muda, porque T de tempo. Independe de onde está em qualquer momento, né? Tá ok? Então, ele faz essa observação que as fórmulas são as mesmas do movimento uniformemente variado, com algumas pequenas diferenças na notação, são as letras. Então, inicialmente, eu peguei as mesmas fórmulas do movimento uniforme, só mudei a letra S, a letra A. Em vez de A da aceleração, é G da aceleração de gravidade. Lá nos exercícios, em alguns momentos, nós vamos mudar essas letrinhas. Em vez de S, colocar A, porque ele pede a altura, né? E, basicamente, a mudança é isso aí. O delta Y. Poderia botar delta H. Lá no outro é delta S, de espaço. Delta S, variação do espaço percorrido. Aqui o delta Y é se eu estiver trabalhando na vertical. Ou delta H, de altura. Só isso que muda. As fórmulas são as mesmas. Então, essas são as três equações mais úteis para a descrição do lançamento vertical, tá? No caso, funções horárias da velocidade e da posição e equação de Torricelli. Uma é da velocidade, uma é da velocidade em função do tempo, outra é do espaço em função do tempo, outra é a equação de Torricelli. Então, as equações são a mesma. Onde ele chama que VY é a altura final atingida pelo objeto, tá? V0Y é o V0 inicial, estou chamando de Y, V0Y, tá? Aí o interessante aqui, ó, é a velocidade inicial com que o corpo é lançado, podendo ser positivo caso o lançamento seja para cima. Então, se o objeto for lançado para cima, essa velocidade é positiva, tá?
ou negativa caso o lançamento seja para baixo, ou seja, a favor da gravidade. Então, as alturas final e inicial do lançamento são chamadas, respectivamente, Y, Y0, ou S, S0, ou H, H0. Tá bom? Então, isso aqui não muda muito. Eu vou até mudar aqui esse Y, não vou deixar, Y, Y0. E lá em cima, eu vou acrescentar, ó, Y é igual a S, que é igual a H, tá certo? Vou botar tudo aqui, ó, H igual a Y, que é igual a S. Então, onde tiver S, eu posso dizer também que é Y, que é S, tudo a mesma coisa, não muda em nada, tá bom? Quando eu falar, calcule a altura percorrida pelo objeto lançado de baixo para cima. Você pode deixar o S, não tem problema. Lá no final você diz que o S é o espaço percorrido pelo objeto. Se você começar com H, já está sabendo que é a altura. Começar com Y, não tem problema. Todas as três letras vai chegar a mesmo resultado, tá bom? Então, é importante lembrar que as equações acima são definidas de acordo com o sistema internacional, aquele SI que nós vimos lá no movimento uniforme variável. O que ele quer dizer? Que você tem que trabalhar com unidades iguais, metros por segundo ao quadrado. Se no problema vier as unidades diferentes, você tem que transformar na mesma unidade. Tá ok? Imagine que a altura foi 1 quilômetro e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Então, você tem que transformar aquela altura para metros. 1 quilômetro a gente sabe que é 1000 metros. Tem uma figurazinha aqui, ó. Só voltando aqui. A equação, ou as equações acima, as três lá que nós já vimos, estão definidas de acordo com o sistema internacional, tá? Onde a velocidade são dadas em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E o tempo em segundo. Então, velocidade metros por segundo, aceleração metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundo. Se vier diferente, temos que fazer a transformação. E nós vimos que, por exemplo, eu quero transformar quilômetros por hora para metros por segundo. O que se faz? Divide-se aquele valor de quilômetros por hora dividindo por 3,6. E aí você encontra a resposta em metros por segundo. Tem uma figurazinha aqui, ó, mostra um atleta aqui, ó, lançando uma bola de ferro, né, para cima. Ela vai até uma certa altura, que ele chama de altura máxima, para, esse tempo aí é praticamente zero, se praticamente nem percebe, e ele volta, ó, e faz o quê? Uma parábola. Ele não vai e volta na mesma posição que subiu. Ele forma uma parábola. Então, veja que na subida, ele chama lançamento vertical. Lançamento vertical para cima. Parou, a altura máxima. Começa a descer. E aí ele chama descida em queda livre. Tem a setazinha aqui indicando, ó, que quando está subindo, o sinal da velocidade é mais, tá? Quando está descendo, o sinal é menos. Então, ele só vai mudar nas formulazinhas esses sinais de acordo com o objeto, se está sendo lançado para cima ou se ele foi abandonado lá no alto e vem descendo, ok? Então, a gente tem que ter cuidado com esses sinais no momento do pedido da questão.
bom? Etapas do movimento de lançamento vertical e da queda livre de uma bola. É o que está indicando lá na figura, né? As equações acima, são aquelas que nós já vimos, pode ser usada para resolver problemas envolvendo lançamento vertical do corpo, tá? Onde o referencial escolhido para essas equações adotada com positivo, sentido para cima. Sentido para cima, sinal positivo. E negativo, quando está sendo queda livre, sentido para baixo. Inclusive tem os sinais lá bem na cabecinha da seta, ó, bem na ponta da seta. Subindo, positivo. Descendo, negativo. Tá bom? Vamos pegar um exercício aqui, ó, para a gente treinar isso aqui. Agora leio essa teoriazinha para vocês entenderem. Quando que o sinal é positivo, quando que o sinal é negativo. Porque no problema, se você aplicar errado, vai dar errado. Imagine que você está pedindo tempo, né? Numa dessas equações. E vai encontrar o tempo negativo. Não existe tempo negativo, né? Seria ótimo se tivesse tempo negativo. Sabe por quê? Quando eu chegasse com 50 anos, eu voltava para 40. Mas o tempo é cruel, ele não perdoa, ele só prossegue, só vai para frente. Tá bom? Imagine eu com 50 eu voltasse para 20, 30, né? Era uma beleza. Estava sempre garoto, mas a vida é cruel conosco. Tá bom, gente? Por isso que vocês têm que estudar bem enquanto estão novos, porque depois que o tempo passa, vocês vão arrumar família, o bebezinho quer pão, e vocês podem não ter naquele momento, né? Mas se estudarem, vão ter um bom trabalho, pode ser um emprego, ou mesmo um trabalho próprio, né? Serviço, e vão ter o pão de cada dia, com fé em Deus Nossa Senhora. Tá bom, gente? Não esqueçam disso. Seja perseverante com a vida, porque senão a vida se torna muito dura para cada um daqueles que se ausentam dos estudos. Então vamos ver esse exercíciozinho aqui, ó. Diz o seguinte: um corpo é lançado do solo verticalmente para cima, com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, olha o que eu falei lá no início, geralmente vai ter essa observação. E admitindo que g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aqui o autor do problema arredondou esse valor de g, de 9,8 para 10, que não altera muito também, né, em termos de valores. Calcule, letra A, o tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima. Ele vai subir, vai atingir uma altura e parar e voltar. Letra B, a altura máxima atingida, tá? A altura máxima atingida em relação ao solo. Letra C, o tempo gasto pelo corpo para retornar ao solo. A velocidade ao chegar ao solo. A construção dos gráficos de f, de s em função de t e de v em função de t. Então, aqui ele está pedindo, basicamente, tudo que pode se ver nessa equação. A altura, o tempo, a velocidade que voltou até atingir o solo, né? E pede o gráfico dessas funções. Nós vamos ver que uma vai ser uma parábola e outra vai ser uma reta. Vamos começar aqui o problema. Eu fiz aqui, ó, é bom nos problemas de física você sempre representar através de um esquema com as setas indicando para onde vai, para onde vem, tá? Então aqui, ó, o que ele está dizendo lá no problema? Olha aqui, ó. O corpo foi lançado com velocidade de 30 metros por segundo, tá?
E ele quer saber a altura, o tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima. Ele pede também a altura máxima. Então, eu fiz aqui através de uma seta, eu não sei a altura máxima, eu botei aqui uma setazinha, indicando. Aí nós vamos calcular essa altura, tá bom? Então, vamos imaginar que ele teve essa altura aqui inicial. Tá bom? Ele foi até essa altura, o objeto. Observe que no outro, eu fiz a bola bem no chão, tá? O objeto. Ela foi lançada, atingiu essa altura aqui, ó. Então, aqui é a bolazinha que foi lançada, o objeto. Quando ele chega lá na altura máxima, a velocidade dele é 0, que ele vai ter que parar para voltar. É tipo o carro quando está fazendo o retorno. Ele tem que diminuir a velocidade quase 0 para poder fazer o retorno. O G, ele deu 10 metros por segundo ao quadrado. Só que como ele está sendo lançado para cima, essa gravidade é negativa. Essa aceleração de gravidade é negativa. O V0, ele deu também, ó. Então, eu botei tudo aqui no esquemazinho que foi feito. É que foi feito pelo professor. Eu não peguei na internet. Não está feio, não. Está legal. Considere que está bonito. Tá bom? Me deu muito trabalho, mas dá para representar. É bom que você sempre represente esses dados graficamente, que aí você entende melhor. Então, a origem das posições, é de onde foi lançado, do zero da Terra. Tá? Então, nós temos o V, que é o V máximo, na altura máxima. O G, no momento que ele desce, ó, negativo. V0, 30 metros por segundo. Agora vamos para as formas. As funções horárias. Pegamos o S, função de T, eu podia chamar de H, podia chamar de Y, não tem problema. E fui substituindo os valores, ó, na primeira equação. S em função de T. Quem é ela? É o S igual a S0, uma vez 0T, mais meio de GT2. Veja que a única alteração aqui foi que eu troquei o A pelo G. Quem é o S0? O espaço zero é quando aquela bola está bem na terra, bem no chão, na origem de posições, é de onde ela parte. Então, esse S0, espaço zero, está aqui, ó. Quem é o V0? O V0 também está lá no esquemazinho, ó, 30 metros por segundo. Então, eu substituí o V0 por 30. O T, eu não tenho T, é o que eu vou calcular. Mais meio de, quem é o G? Menos 10 vezes T ao quadrado. Resolvendo isso aqui, ó, quem sobra? Se aqui é 0, sobra 30T. Você multiplica meio por 10, fica menos 10, não é isso? Menos 10 por 2 dá menos 5. Menos 5T ao quadrado. Ora, gente, nós estamos aqui diante de uma equação do segundo grau incompleta. Posso resolver por Bhaskara, mas também posso resolver de outra maneira. Então, vamos em frente. Então, veja que o espaço ficou em função do tempo. O espaço ficou em função do tempo. Como eu não sei, eu tenho duas variáveis e uma equação, eu tenho que ir para outra equação da velocidade em função do tempo. Então, vai ficar, ó, V igual a V0 mais GT, troquei de novo o A pelo G, tá? E aí eu substituo os valores, ó. Quanto é a velocidade? Logo de partida, 30 metros por segundo. O sinal de mais vai ser trocado, porque a aceleração é menos 10, ó. Então, em vez de mais, ó, ficou menos 10T. Essa velocidade, ó, é lá na altura máxima. Então, a velocidade também ficou em função de duas variáveis.
Como eu sei que lá quando ele para a velocidade é igual a zero, então eu vou substituir, ó, v igual a zero nessa equação da velocidade. Fica 0 igual a 30 menos 10t. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau, eu levo 10t para o segundo membro, vai com sinal trocado. Se ele vai com sinal trocado, fica positivo. Então fica 30 igual a 10t. Tirando o valor de t, como é uma equação do primeiro grau, eu isolo a variável, o 30 que está no primeiro membro vai para o numerador, e o valor que está junto da variável vai para o denominador. Sempre é assim, não muda. É a resolução de uma equação do primeiro grau. Dividindo 30 por 10, ó, nós temos que t é igual a 3 segundos. O que quer dizer isso? Que esse objeto que foi lançado, ele leva 3 segundos para atingir a altura máxima. É muito rápido, né? Tá bom? Vamos para a letra B. Na letra B, ele pede a altura máxima atingida em relação ao solo. Ora, gente, se eu tenho a altura máxima, é como se eu estivesse andando no carro aqui na horizontal. Só que agora eu estou na vertical, porque é uma pedra, um objeto que foi lançado. Então, eu vou trabalhar com a mesma fórmula do espaço, em função do tempo. Eu estou chamando aqui de S igual a H, para saber que é a altura máxima. Então, S igual a H é igual a 30t menos 5t ao quadrado. Essa equação, eu já tenho o valor de t. Então, eu substituo t por 3 segundos que nós encontramos aqui na equação anterior. Então, fica como? S, que é igual a H, é igual a 30 vezes t. Quem é o t? É 3, foi calculado. Ó. Menos 5 vezes 3 ao quadrado, porque o t agora não está ao quadrado, então eu elevo o 3 ao quadrado. Fazendo essa continha, ó, 30 vezes 3 dá 90, 3 ao quadrado dá 9, vezes 5 dá 45. Eu subtraindo o 90, tá? O 90 menos 45, eu tenho que o S ou o H é igual a 45 metros. Então, significa que o meu objeto atingiu a altura máxima de 45 metros, a um tempo de 3 segundos. Ok, gente? Deu para entender? Se não entenderam, mandem pergunta que eu respondo. Na letra C, ó, ele quer saber o tempo gasto pelo corpo para retornar ao solo. Ou seja, ele parou na certa altura, no caso 45 metros, e demorou um tempo de 3 segundos. Nós vamos ver, através dos cálculos, que esse tempo de descida é praticamente o mesmo. 3. Se ele demorou 3 para subir e 3 para descer, quanto vai ser a resposta? 6 segundos. Ah, professor, e se ele pedisse só o cálculo do tempo de descida? Era muito fácil. Você ia dizer que o tempo de descida é igual ao tempo de subida. Nem calculava. Mas vamos fazer o cálculo aqui, ó. Tá ok? Então, pegar a equação do espaço, ó. Que é a equação do espaço que nós temos ali? S igual a 30t menos 5t ao quadrado. Tá certo? Então, vamos ver o que acontece. O espaço que ele percorreu, quando ele para, aquele espaço lá, que era o espaço final, vai ser considerado zero. É de onde ele começa a voltar. Então, é como se fosse o S0. Então, esse espaço é zero. Zero igual a 30 menos 5t ao quadrado. Eu tenho esta equação, tá? Então, o que eu faço? É uma equação segundo grau,
eu posso resolver por Bhaskara ou não. Quando que eu não devo resolver por Bhaskara? Quando eu tenho uma equação de segundo grau incompleta. Se ela é completa, eu devo usar a Bhaskara. Se ela não é completa, eu posso resolver direto. Então, eu tenho 30t menos 5t ao quadrado. Eu boto um desses t em evidência, coloco um parênteses aqui, e é como se eu dividisse tudo por t. Então, fica aqui, ó, t vezes 30, 30t. Eu não alterei nada. E t vezes 5t dá menos 5t ao quadrado. Então, quando eu boto em evidência, eu só fiz como é que eu diria aqui? Um recurso matemático para que eu tire o valor de t. Não alterei nada. Então, ficou t vezes 30 menos 5t. Quando acontece isso aqui, ó, é porque esse t que está fora pode ser igual a zero. Então, eu faço ele igual a zero. E o tempo zero não satisfaz, porque esse objeto vai voltar. Ele tem um tempo para voltar também, né? Então, esse valor não serve para nosso problema. Aí eu vou para a segunda parte, ó. 30 menos 5t, que está dentro do parênteses, eu também igualo a zero. E aí cai numa equação do primeiro grau. Essa equação do primeiro grau, o que eu faço? Eu levo 5t para o segundo membro, porque ele está negativo, e ele vai com o sinal positivo. Tá certo? Tirando o valor de t, o que está do lado oposto da variável passa a ser numerador, e o que está junto dele passa a ser denominador. Tirando o valor de t, eu tenho que o t é igual a 6 segundos. O que eu falei lá no início? Que esse tempo de descida era igual ao de subida. Somado os dois, dá 6 segundos. Porque eu tenho 3 de subida e o 3 de descida. Ele não pergunta o tempo de descida, ele pergunta que o tempo gasto pelo corpo para retornar ao solo. Então, ele foi e voltou. Por isso que é 6. Agora, a subida foi 3, a descida 3. 3 mais 3 dá 6. É o tempo que ele gasta para voltar ao solo. Legal? D. Na letra D, ele pede a velocidade ao chegar ao solo. Tá? A velocidade com que vai ter o impacto. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, nós vamos calcular o V final, para t igual a 6 segundos. Porque o tempo foi de 6 para ir e para voltar. Eu quero saber a velocidade com que ele vai impactar no solo. Então, fica V igual a 30 menos 10t. Por que eu uso essa fórmula? Porque essa fórmula é da velocidade. E ele está pedindo velocidade. Então, fica V igual a 30 menos 10t. Quanto é o t? O t foi 6 segundos para ir e voltar. Eu substituo no lugar de t. Ó. Então, fica V igual a 30 menos 10 vezes 6. Quanto é 10 vezes 6? 60. Só que está negativo. Então, fica 30 menos 60. Então, a velocidade com que ele bate no solo é de menos 30 metros por segundo. Mas, professor, por que é negativo? Porque ele está sentido contrário à velocidade que ele foi. Quando ele vai, a velocidade é positiva. Quando ele volta, a velocidade é negativa, tá certo? Então, meus queridos, essa é a velocidade com que ele bate no solo, tá ok? Ele pede a construção do gráfico. Essa em função do tempo e da velocidade em função do tempo. Então, aqui é fácil. Eu tenho, nessa primeira equação do espaço, uma equação de segundo grau. E a equação de segundo grau, a fórmula, o gráfico é uma parábola, que pode estar com a concavidade voltada para baixo ou a concavidade voltada para cima. O que vai depender se ela está para cima ou para baixo a concavidade? Do A. Quem é o A nessa equação? O A é menos 5, não é 30, porque aqui ela está ao contrário. Ó.
O 30 é o valor de B. Então, o A é menos 5. Então, a concavidade dela vai ser para baixo. Tá bom? Se eu pegar o espaço, o tempo, fizer tempo igual a zero, tempo igual a zero, o S é igual a zero. Então, está lá o primeiro ponto, ó, bem aqui, ó. Você pode observar, primeiro ponto onde é zero. Agora, se eu pegar o tempo, o espaço igual a 6, substituir aqui, ó, eu vou encontrar outro ponto, ó, 0 e 6. Também vou encontrar o valor 3. Para 3, ó, o espaço é 45 metros. Por quê? Ó? Se eu substituir o 3 aqui, ó, fica 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 5, 45. 30 vezes 3 dá 90, menos 45 dá 45. Então, para o tempo igual a 3, eu tenho que o espaço é 45. Vai ser o ponto de pico. Fazendo a parábola vai de 0 a 6, ou seja, o tempo não é de 0 a 6? É. Tanto que o zero lá não serviu, né? Mas o gráfico vai servir. E para o gráfico da velocidade, ó, se eu pegar o tempo igual a zero, tempo zero, fica 10 vezes 0, 0. Sobra 30, tá bem aqui, ó. 0 e 30. Para o tempo 3, ó, fica 10 vezes 3, 30. 30 menos 30 dá 0. Então, tá bem aqui, ó, 0 e 3. Para o tempo igual a 6, ó, fica 60 e 30. Então, aqui eu tenho menos 30 e 6. Ok? Então, esse caso aqui, ó, nós temos uma equação de primeiro grau. O gráfico vai ser uma reta, que nós já vimos lá em função afim, função linear, ok? Quando a equação é do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Quando a função é do segundo grau, nós temos uma parábola. E essa parábola depende do A. Se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo e nós temos ponto de máximo. Se o A é positivo, nós temos a concavidade voltada para baixo. Se o A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, o A aqui, ó, o A, ele é igual a 5. Aliás, menos 5, né? O A é igual a menos 5. Menos 5 é menor que 0. Logo, a concavidade é voltada para baixo. Tá ok, gente? Lembre-se disso aqui lá da matemática que nós vimos em função do primeiro grau. Função do segundo grau. Tá certo? Não esqueça. Então, tentam estudar isso aqui. Qualquer dúvida, pergunta. Aqui embaixo tem as respostas. Letra A, 3 segundos. Letra B, 45 metros. Letra C, 6 segundos. D, menos 30 metros por segundo. E letra E, observe os gráficos. Tá ok? Se não entender os gráficos, mande pergunta que eu repito novamente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Amanhã ou depois eu mando uma atividade de matemática para vocês. Mas façam as atividades. A turma 101 praticamente abandonou. Aí eu vou conversar com a direção para ver o que vai fazer, porque a turma toda, ninguém está mandando da turma 101. Pelo menos eu não tenho observado aqui no WhatsApp, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço para todos. Estudem. Não fiquem só dormindo ou só brincando. Vamos estudar, tá bom? Tchau.